Voltamos agora com o desenvolvimento do dashboard. Na primeira parte do sobre dashboard, a gente explorou muito tarefas relatórias. E agora a gente vai usar outra construção muito comum, que é a construção de filtros. Eu já quero criar filtros dentro do meu dashboard. Como que eu crio usando o Guide? Então, a primeira coisa importante quando a gente vai falar de construção de filtros é a construção dos nossos parâmetros. Os parâmetros, eles são variáveis reutilizáveis dentro do Guide, que permitem que eu possa atribuir essas variáveis em diferentes contextos, né? Então, seja em um filtro de array, seja para poder passar variáveis dentro de um código de JavaScript, seja para transferir valores entre blocos de execução, ou seja, para realizar essas variáveis em um determinado texto em que eu quero filtrar informações para o meu usuário. Então, mostrando aqui para vocês, a gente tem essa aba dos parâmetros. Então, quando você seleciona aqui as suas tasks, né, suas tarefas, o quarto ícone que aparece na barra lateral é o dos parâmetros. E nós temos ele embaixo das tasks. Então, quando você vem aqui na barra lateral, você pode ver que embaixo das tasks, o quarto ícone é o ícone dos parâmetros. E aí, dentro desse ambientezinho aqui, a gente consegue criar dentro desse setor o que serão os parâmetros utilizados, né? Essas variáveis reutilizáveis. Então, eu dou um nome para o parâmetro. No caso, a gente vai criar aqui juntos, então, um parâmetro de filtro para a data de mês do pedido. Então, eu quero criar. Eu posso colocar um nome que fique intuitivo, ou eu posso dividir para o setor. Então, supomos que eu queira criar um filtro de vendas dos pedidos do mês. E aí, dentro dos valores do parâmetros, nós temos o cenário, onde esses valores eles ficam pré-atribuídos. Então, eu já quero puxar sempre o mês de julho, de junho de 2025. Então, eu já posso colocar o meu valor direto, ou eu posso deixar vazio para contextos igual um que a gente vai explorar ali num outro dashboard de customer, onde o meu parâmetro, ele vai ficar vazio, o valor do parâmetro, o valor padrão do parâmetro, ele é vazio, porque ele vai capturar uma informação dentro da tarefa relatório, ou dentro do contexto em que ele estiver, para que quando o usuário selecionar aquele dashboard, aquele ID específico, esse valor seja capturado dentro do meu parâmetro. Ou eu posso atribuir que todos os valores que estão dentro daquela coluna, dentro da minha tabela, vão ser utilizados. Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar o all. Além disso, a gente quer criar. Vamos ver um pouco aqui da nossa consulta, o que mais nós podemos selecionar. Nós queremos ver o canal. Isso, vamos deixar só pela data e pelo canal. Então, eu quero colocar o nosso canal de vendas também. Eu vou padronizar do jeito que já está o outro parâmetro. Eu quero ver todos os valores. E eu vou salvar. Eu posso criar uma pasta também, como vocês podem ver, já tem algumas aqui que elas são criadas, que foram de outros parâmetros que eu utilizei em outros contextos aqui dentro dessa aplicação, desse projeto que a gente vai explorar. E eu vou criar aqui a pasta de parâmetros utilizadas em filtros do Sales. Eu vou abrir a pasta e vou aqui para dentro. Ele vai ficar ali dentro. Prontinho, tá organizado agora. Não é obrigatório, mas é mais fácil para poder você encontrar depois.
Depois que eu criei os meus parâmetros, eu preciso de conectar esses parâmetros à coluna filtrar, concorda? Então, eu vou arrastar a minha coluna de order date month para cá. Arrastar para cá. Eu vou colocar que vai ser igual a um parâmetro, o meu filtro. E aí eu vou selecionar aquele parâmetro que eu criei para esse filtro específico. E além disso, eu criei o do channel. Então eu vou arrasar, vou colocar igual parâmetro também. E basta eu salvar. Ok, eu já criei no background, no back-end ali, essa parte, né, dos filtros. Então, por trás eu já tenho os filtros. E agora, como que meu usuário cria? Clica e seleciona. Como que o meu usuário cria essa visualização filtrada? Eu tenho que criar um formulário. O formulário é outra tarefa do Gaio que vocês também têm acesso pela de tasks aqui, mas a gente vai acessar ele para criar nesse quinto ícone. Então, abaixo de parâmetros tem o de formulário e a gente vai criar então o nosso formulário de filtros. Então, eu vou colocar aqui o nome que eu quero colocar. Eu posso colocar um rótulo. Eu posso colocar o tipo de execução. Então, esse formulário, ele vai executar um fluxo à parte, ou seja, ele vai executar um fluxo em background, que é a parte do meu dashboard, ou ele vai simplesmente abrir um outro fluxo, ou ele vai rodar o fluxo atual, né? Então, ele vai fazer um refresh ali na minha tela atual. No nosso caso, vai ser um refresh. Os outros casos, eu vou mostrar para vocês, principalmente esse run flow aqui em background, para um caso que a gente vai preencher algumas informações para usuários. Então, eu vou mostrar para vocês o que seria esse outro fluxo que ele quer atribuir. Nos avançados, eu posso sempre resetar o valor do parâmetro para o padrão e eu também posso confirmar ou não o carregamento, né? Então, eu posso deixar para confirmar que foi carregado e eu posso também deixar desabilitado. No caso, eu não quero que ele retorne o valor padrão, eu que ele fique ali, né, com o valor que eu vou selecionar. E aí eu posso selecionar o tipo de campo que eu quero ter. Então, eu vou ter um campo de uma caixa de seleção para o parâmetro do channel. Eu acho mais intuitivo, mas isso é da escolha do desenvolvedor. Eu posso colocar que ele vai ser só para ler, então o usuário não vai conseguir fazer nada, então suponhamos que seja um informativo, né? O usuário não vai conseguir editar. Eu posso colocar que ele é obrigatório, então eu preciso que, no caso, tenham vários filtros, aquele filtro específico seja obrigatório. Posso permitir que selecione vários, então ele até mudou aqui, agora ele deixou um iconezinho, um checkzinho. Ou eu posso deixar para que ele habilite múltiplos. Então, quando ele for habilitar múltiplos, ele vai ali verificar com essa informação. No caso, ele ainda não tem os meus valores, por isso que tá esse all e esse label aqui. Porque eu ainda não atribuí nas configurações quais os valores que estão mostrando. Então, agora a gente vai atribuir em configurações que a lista de valores não vai ser uma lista manual, eu poderia colocar aqui uma lista manual de valores, e aí na hora que não aparecesse nas opções, seria aquela opção que eu acabei de criar. Ou eu posso colocar que valores de uma tabela, pode ser uma tabela de apoio também, caso seja uma tabela só para apoio de filtros. E eu vou selecionar, então, que o valor que vai passar dentro do meu parâmetro é o valor do channel. E, visualmente, a pessoa também vai ver o channel. Ah, mas como assim? Supomos que você queira passar para o seu parâmetro só o ID. Mas, visualmente, você quer que venha o nome que está atribuído àquele ID.
Então, você seleciona aqui o ID. Então, se a gente fosse colocar o Product ID, a gente colocar o ID no valor e o Product Name aqui como a parte visual. Assim, na hora que seleciona, na hora que mostra, que ele recarrega, ele vai passar aqueles valores, né? Ele vai passar aquela lista com os nomes visualmente para a pessoa e não o ID específico, os números. No nosso caso é um channel. A gente vem aqui, coloca aqui igual para os dois. E eu posso colocar já uma ordenação de decrescente, crescente, aumentar o número de linhas que vai aparecer. Caso eu tenha um filtro que é de 1000 linhas, né? Eu posso aumentar aqui também. Lembrando que isso pode fazer com que o carregamento no Dash seja um pouco mais demorado. Mas aqui eu coloquei, e aí depois eu carrego e aqui eu coloquei já a minha lista. Então esses são os canais que eu tenho dentro da minha base. Perfeito, a gente criou um dos filtros já. E agora eu vou criar um outro um pouquinho mais rápido. Nesse caso eu vou criar um de data. A gente vai selecionar o padrão, o valor da data. O parâmetro da data. Aqui é os valores da tabela, porque ele me abre nesse tipo de formato, né, onde o usuário seleciona se aquele valor tem dentro da minha base, então vai ser filtrado, senão. E aí eu posso colocar se vai ser mês, ano, semana, enfim. Depois disso, é só eu salvar. Eu posso editar esse grid também, né, então se eu quero que fique lado a lado, se eu quero que fique um embaixo do outro, eu edito também a maneira como ele vai aparecer lá e salvo. Pronto, formulário criado. E para usar esse formulário, basta eu vir aqui nos 3 pontinhos da aba de formulários e colocar para usar o formulário. Quando eu crio o formulário aqui dentro, eu tenho algumas possibilidades. Então, suponhamos que nós queremos que esse formulário ele fique dentro do dashboard. Então, ele vai vir aqui. Ele pode vir como um botão. Então, tem essa opção de um formulário aberto por um botão. Ou eu posso vir com ele dentro do dashboard. Ele pode ter um comportamento de filtro, que é aplicado só em alguns valores selecionados. Ou ele pode ter um comportamento geral ali, né? Então, eu posso mudar para que o título seja um apply. Posso mudar o tamanho do meu botão. E eu posso remover também o background e deixar ele no mesmo background do meu dashboard. Então, aqui eu salvei. E agora, quando a gente abrir o grid, a gente vai arrastar. Então, percebam que foi criado o formulário aqui embaixo. A gente vai ajustar ele para ficar aqui em cima. E pronto. Então, vamos fazer um teste. Vamos ver quantas vendas teve em Marketplace. Percebam que todo o meu dashboard ele já foi filtrado especificamente pelo Marketplace. Inclusive, aqui embaixo, que mostra a quantidade de vendas por mês, né, nos últimos 6 meses. Então, no mês de fevereiro, março e abril, eu tive essa quantidade. Eu não tive nenhuma quantidade em junho e julho e nem em janeiro. E assim por diante. Eu posso filtrar, posso testar, posso selecionar mais de um, como a gente já tinha colocado, né, lá dentro do formulário. E eu posso remover também. E a mesma coisa na data. Então, eu quero ver se no mês de maio eu tive vendas. Vamos ver se teve alguma venda. Olha, nós tivemos vendas no mês de maio. E aí, o próprio Dash aqui, a própria tabela, ela já ficou personalizada para o mês de maio ali. Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem para poder utilizar o formulário. Outra possibilidade é dentro de alguns comandos, né? Igual eu comentei com vocês, se eu quero rodar
alguma informação em background, eu posso, por exemplo, mudar o status de um customer. Então, vamos ver aqui dentro do dashboard, tem um botão de customer. Ele vai me abrir uma visualização daquele customer. E aí eu quero colocar que a Michelle, ela agora virou inativo. Ela já não está mais dentro dos meus clientes. Então eu vou enviar essa informação e por trás essa informação vai rodar um outro fluxo. Então aquele botãozinho ali é um formulário. Então perceba que agora a Michelle já não aparece mais, porque eu já tinha filtrado para aparecer só os ativos. E aí no momento que eu coloquei que a Michelle é inativa, isso mudou o status dela e ela passou a ser um cliente inativo. Então aqui dentro da relatório eu coloquei um formulário que eu vou mostrar para vocês, e esse formulário rodou outro processo por trás que colocou o status da Michelle como inativo e depois consequentemente refletiu isso para mim aqui no meu dashboard. Então, como foi que eu coloquei esse formulário específico? Eu vim aqui na tabela, eu vim em outro dash, né, no Customer, e percebam que tem um íconezinho aqui. Então, dentro do Report, quando eu estou usando tabelas, eu tenho a possibilidade de colocar ou não um formulário, selecionar um formulário e colocar ele na frente ou não, né? Ou tirar ele da minha visualização. Então eu só fui atribuir, e esse formulário que ele está comentando aqui é o Change Status. Esse Change Status, ele mostra pra gente um parâmetro que é de update, e esse parâmetro ele vai capturar se é ativo ou inativo. E aí ele vai mostrar o Customer ID aqui, que eu posso deixar como oculto só ou não, eu posso mostrar, né, para a pessoa ali qual que é o parâmetro que eu estou capturando, e aí eu coloco para aqui em background esse fluxo de update customer status. E aí ele também recarrega o fluxo atual, para que visualmente esse valor mude para o usuário. Então mude o status ali. E aí, qual que é esse fluxo específico que ele está falando? É esse fluxo de update. Então, esse fluxo de update, esse fluxo aqui de delete, esse fluxo de insert, que a gente vai explorar daqui a pouco, são fluxos em background que o formulário pode rodar, e que no momento em que rodar essa tarefa aqui de atualização, ela vai então atualizar a informação do meu customer, ou ela vai deletar aquela informação. Então, esse tipo de comando eu posso enviar através do meu dashboard também. Então, nesse vídeo a gente cobriu um pouco sobre formulário, né? Nós cobrimos, na verdade, sobre parâmetros e formulários. Então, vocês entenderam um pouco do conceito de como que isso é aplicado dentro do Gaio, viram um exemplo, viram também a atualização de um dos processos, e no próximo vídeo a gente vai entrar em cada um desses processos para falar da tarefa de delete, update, insert, e já vamos emendar com outros assuntos do próprio dashboard, aproveitando também o assunto de parâmetros que nós já vimos.